Olá, feliz 2025. Eu tô gravando aqui não sei que horas são agora, mas a gente deve estar entrando no dia 3 de janeiro de 2025. E o tema hoje é da maior importância, é geopolítica, né? Geopolítica, aí a gente vai dar um foquinho um pouco no Brasil, mas nem tanto, é uma análise global mesmo, inclusive citando o que significa, né, o que deve significar a entrada do Trump, né? Deve assumir a presidência, acho que é por volta de 20 de janeiro, né? Eu acredito, só olhar no Google, mas acho que é por volta de 20 de janeiro. Muda alguma coisa no Trump? Muda sim, eu acho que muda bastante, né? É claro que o Trump, ele não é só o Trump, ele representa um projeto, né? Ele tem as suas idiosincrasias, mas ele representa um projeto nos Estados Unidos, como todo político, né? Ele é o amálgama, né, possível de uma corrente estadunidense e etc. Para começar, o assunto geopolítica ele é bastante complexo, né? Até porque ele tem uma relação com o nacional, com a resultante das forças políticas de cada país, né? Não dá para a gente separar o nacional e o internacional, né? Isso seja no caso do Brasil, seja no caso dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. E vamos começar pelo começo, né? Por onde vai ficar talvez mais fácil, né? O que muda com a chegada do Trump à presidência? Uma coisa é bem clara, pelo menos é o que tudo indica, que o Trump, né, e os republicanos, ou a parte dos republicanos, ou a parcela da sociedade estadunidense que o Trump representa, eles estão querendo focar exclusivamente na contenção da China, né? Eu acho que talvez eu já tenha falado isso em outro vídeo, mas os democratas, não estou falando de todos os democratas, porque há também os democratas não são totalmente homogêneos, né? Mas o grupo do Biden, da Hillary, esses democratas, eles tinham uma ambição muito grande, né? A gente tem que lembrar que o Clinton, ele foi aquele presidente da unipolaridade, né? O Bush, George Bush também, né? Mas o Clinton, ele representou aquele momento máximo da unipolaridade estadunidense, né? Ele atuou ali na Iugoslávia, né? E foi até importante, né? A guerra da Iugoslávia, ela foi bastante importante. Eu vou tentar até me lembrar de falar para vocês porque que a guerra da Iugoslávia foi muito importante na geopolítica, né? A Sérvia é um país pequeno, mas que sempre teve uma ligação forte com a Rússia, né? E um dos motivos que fez a China deixar de acreditar, deixar de confiar muito nos Estados Unidos foi o ataque à representação diplomática da China em Belgrado, em 1998, que os Estados Unidos atacou, né, a representação diplomática da China. E o governo Clinton foram governos bem importantes, né, na história da humanidade dos Estados Unidos. Eu falo da humanidade porque os Estados Unidos, como tem um papel central, né, no mundo, né, um país, todos os países são importantes, mas os Estados Unidos ele tem um poder muito grande, né, principalmente de um século para cá, né, mais um pouco até, né, no mínimo desde a Primeira Guerra Mundial, né, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou a maior potência disparado, né. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo desde o final do século XIX. Desde o pós-guerra civil, os Estados Unidos é a maior potência econômica, mas é potência bélica, é política. Isso foi ocorrendo no decorrer do século XX, né? Então, voltando ao Clinton, aos democratas, o Clinton, ele é um presidente, vamos dizer assim, paradigmático, né, de um modelo dos Estados Unidos
unilateral. Esse modelo dos Estados Unidos como poder unipolar, né? Eu usei unilateral, mas unipolar é mais correto. Esse modelo ele meio que se exauriu. E a realidade hoje é outra, né? É curioso porque o Clinton, foram até a política dos Clinton, né? Do Clinton. Eu falo dos Clinton porque a Hillary seguramente avançaria ainda nessa direção ainda unipolar, mas o Bill Clinton, o governo dele, porque também nunca é a pessoa só do Bill Clinton, o Bill Clinton ele foi responsável, o governo dele, né, aquele momento dos Estados Unidos, por transferir plantas industriais para a China, que permitiram até a China alcançar esse desenvolvimento, que obviamente não foi só por conta da exportação de plantas industriais para a China, é claro que não. Como eu falei, as relações internacionais elas não dão para ser separadas das questões nacionais, né? Há um projeto nacional chinês em curso há muito tempo e que soube se aproveitar dessas plantas industriais, né? Que o capital industrial, né? Que os empresários, os grandes empresários industriais dos Estados Unidos e o governo Clinton, né? Porque na verdade um governo ele em geral representa um governo no capitalismo. Ele como já dizia um filósofo, né, que eu chamo de o bom velhinho, já é o comitê executivo, né, da burguesia, né? Os governos em geral eles servem para a burguesia fazer os seus negócios, né? Isso é em praticamente todos os lugares do mundo, né? Se não em todos, né? Não vou entrar nas exceções das exceções, onde existe mais uma burocracia, né? Um caso como a Coreia do Norte, talvez seja mais adequado a gente dizer que há uma burocracia e nem tanto uma burguesia, né? Mas em geral, no nosso mundo, o que existe são burguesias, né? Diferentes, né? Mas que usam o Estado para expandir seus negócios, né? E não, obviamente não foi assim, não foi diferente nos Estados Unidos do Clinton, né? Enfim, mas esse modelo dos Clinton, do Biden, um modelo que a gente pode chamar do modelo democrata, mas desses democratas, né? Porque um Bernie Sanders é outra coisa completamente diferente, né? O Bernie Sanders nem é um democrata tradicional, né? Era um independente que concorreu pelos democratas. Eu, na verdade, agora nem sei se o Bernie Sanders ainda milita no Partido Democrata. Provavelmente sim, mas ele, para se tornar um independente, é fácil, né? Então, o Bernie Sanders, por exemplo, de jeito algum, ele representa os democratas, né? Mas, enfim, esse modelo político unipolar, esse projeto unipolar do Clinton, do Biden, que se lê da Hillary, ele meio que se esgotou. E a vitória do Trump, ele pode ser entendida dessa forma. O Trump, com todas as bizarrices, né? Com todas a volatilidade do Trump, né? O Trump não é um estadista, muitas vezes, do mais hábil, mas ele, de certa forma, eu não acho que ele seja tão hábil na diplomacia, não, mas eu acho que ele representa uma tentativa que pode ser mais pragmática. É uma tentativa de uma percepção, né, de que jogar a Rússia no colo da China, né, fica difícil para os Estados Unidos conter a China, dificulta, né, a contenção da China, que é o principal desafio geopolítico dos Estados Unidos, seja para democratas, seja para republicanos, né? Os democratas também tinham bastante clareza que a China deveria ser contida, né? Eu acho que o Trump, em 2017, né, até quando falam da Guerra Fria 2.0, citam muito o ano 2017, se não me engano, né? E aí é o Trump que estava no comando, né? Começou
a tomar medidas e também um discurso de maior enfrentamento, de maior ataque, de maior agressividade à China, né? Mas os democratas, o Biden, mas a gente deixa bem claro que não é o Biden só, porque a gente tem muito a tendência a personificar a política, a realidade, e esses personagens, né, os políticos, as lideranças, eles representam, né, interesses, né, de classe, de frações de classe, de grupos econômicos, né, sempre é assim, ou de corporações, né. Na nossa realidade é principalmente de grupos econômicos, né, porque a gente vive num mundo capitalista, e no mundo capitalista você tem burguesias, né, que se destacam justamente por ser uma classe dominante com essa função econômica muito evidente, né? Mas enfim, o Trump ele vai trazer mudanças, né? Muito importantes, né? E aí eu acho uma coisa que é óbvia, né? O mundo está em uma transformação como há muito tempo a gente não vive, né? De certa forma, é possível dizer que desde a Segunda Guerra Mundial, desde o início da Segunda Guerra Mundial, desde os anos 30, ou seja, há quase 100 anos, a gente não tem um cenário tão complicado, né? Aliás, assim, se a gente for pensar, a gente teve no chamado Concerto das Nações, né, em 1815, depois das guerras napoleônicas, a gente teve quase 100 anos de paz, né, entre 1815 e 1914. E de 1945 até agora, 2025, a gente tem 80 anos sem uma guerra direta entre as grandes potências de verdade, né? Uma guerra total, né? Aí vocês podem dizer, mas não para de haver conflitos no mundo, é verdade. Mas uma guerra total entre as superpotências, entre as grandes potências, é normalmente muito violenta, né? A Segunda Guerra Mundial, que foi a última guerra total entre grandes potências, ela produziu dezenas de milhões de mortos, né? Enfim, a gente está num momento que a história nunca se repete, né? Mas, assim, é um momento complicado, né? E a gente vai pensar na ascensão da China, né? Como uma diferença, né? Uma novidade no cenário internacional. Isso é verdade, né? E agora, qual a outra novidade que está acontecendo? É a chegada do Trump ao poder, que vai ter uma política diferente, né? É uma política de aceitação da Rússia como grande potência. Porque o que estava sendo feito no mundo, né? Agora a política estadunidense, desde o fim da União Soviética, né? Desde o fim da União Soviética, né? 1991, esse processo ele começou, no mínimo, desde 1889. Eu não quero abordar aqui as questões relacionadas à União Soviética, especificamente, a crise interna, vamos chamar assim, da União Soviética, porque senão a gente vai derivar por isso e a gente não consegue avançar na questão da geopolítica, né, atual, que é o que a gente quer abordar. Mas a vitória do Trump, ela significa uma aceitação, vamos dizer assim, né, dessa liderança que representa vários setores econômicos e políticos dos Estados Unidos, uma aceitação que a Rússia é uma grande potência, tá? E um foco, digamos assim, quase que absoluto. Não é absoluto, é absoluto, mas não é só focar na China, mas é um foco enorme, quase absoluto, na contenção da China. É isso que significa geopoliticamente, não é só esse significado, mas basicamente o maior significado é esse, é o foco na China. Mas o foco na contenção da China não tem reflexo só para a China, tem um reflexo imenso para o Brasil.
tá? E para o mundo todo, né? E eu vou tentar, ao longo desse vídeo, mostrar isso, porque é bastante evidente, é muito, muito evidente. E eu não vou dizer que seja incontroverso, né? Porque hoje, no mundo de hoje, as pessoas falam todos absurdos, mas assim, o que eu vou dizer aqui é, de certa forma, um tanto quanto óbvio, tá? Mas o óbvio precisa ser dito, né? Principalmente no mundo como o de hoje. E o Trump significa isso. O Trump, ele vai tentar uma paz, colocar entre aspas ou não, paz com a Rússia na Ucrânia, né? O Zelensky, né? A atual configuração da Ucrânia vai ser modificada. Ele deve aceitar o plano do Trump, como todo mundo sabe, é aceitar que a Rússia mantenha os territórios que ela já conquistou. Tem a ideia que todo mundo também deve saber de uma zona tampão, que o Trump prefere que os europeus cuidem disso. A Europa está saindo muito enfraquecida desse cenário todo. Isso é uma outra evidência, né? E se esboça isso, um reconhecimento da Rússia como grande potência. E como eu acho que eu já falei até en passant em outro vídeo, o Trump vai tentar, e não é só o Trump, né? Esse grupo estadunidense vai tentar abrir canais com a Rússia e tentar, vamos dizer, isolar a China. Vai ser muito difícil, né? E o sonho de um projeto, o projeto do Trump é realmente conseguir até um acordo com a Rússia, né? Um diálogo que hoje em dia inexiste entre Washington e Moscou, né? Quando a gente fala Washington e Moscou, a gente está falando das presidências, né? Das lideranças. A gente usa essas palavras para deixar bem claro que a gente está falando de relações diplomáticas, né? Então, hoje em dia, há uma ruptura, tipo, não que eles não conversem, né? Conversam, mas não há um diálogo de verdade não há qualquer aliança, né? Do governo Biden com o governo Putin. O Trump, ele vai tentar estabelecer um diálogo, né, com a Rússia. Isso não é porque o Trump é bonzinho, porque o Trump é mais pacífico. Não, eu diria até pelo contrário, né, de certa forma. Eu vou tentar mostrar quais são os desdobramentos, né, desse reposicionamento diplomático e de projeto de geopolítica americana, né, estadunidense. Então, Trump vai focar tudo na contenção da China e vai tentar estabelecer uma relação um pouco mais cordial com a Rússia. O sonho, inclusive, do Trump, o objetivo, um sonho no sentido de um projeto, porque acho que não vai ser fácil ele estabelecer esse projeto que ele quer, seria reeditar o Nixon de 1972, quando os Estados Unidos se aproximou da China e, de certa forma, deu um cheque, praticamente um checkmate na União Soviética, né? Um cheque geopolítico na União Soviética, né? 1972 é a aproximação dos Estados Unidos com a China, que é uma história bem interessante, né? Eu posso tentar falar em outro momento, acho que nesse vídeo não vai caber, mas eu li até o livro do Kissinger, né, sobre a China, né? O Kissinger foi um diplomata que fez essa ponte entre Estados Unidos e China, né, como a maioria dos meus telespectadores, né, de quem está assistindo esse vídeo, se alguém for assistindo, acho que vai ter alguém que vai assistir, deve saber, né? A gente sabe, todo mundo sabe aqui quem é o Kissinger, mas era um diplomata, né? Era um homem público, né? Dos Estados Unidos. Enfim, então o Trump gostaria muito de reeditar o que o Nixon fez, só que invertido. Fazer acordos com a China, com a Rússia, e tentar isolar a China, né? Porque, como eu falei, o establishment americano
os Estados Unidos, seja democrata, seja republicano, tem como principal objetivo conter a China, mas o grupo, né, que eu chamei de Biden, Hillary, né, o grupo democrata, ele quer também conter a Rússia, né? O Biden queria conter a Rússia e conter a China. E o Trump, nesse sentido, é menos ambicioso. Ele está topando a Rússia, porque ele não vê a Rússia como uma ameaça tão grande como ele vê a China. Então ele está querendo estabelecer um acordo, vamos dizer assim, com a Rússia, tentar tirar a Rússia do colo da China, porque hoje em dia a aliança China-Rússia é um pouco assimétrica em favor da China, né? E então é o grupo do Trump, o projeto estadunidense que o Trump representa na geopolítica, pretende conter a China, todos os esforços ali. Mas isso vai ter reflexo aqui no Brasil. Há um perigo muito grande, eu não vou dizer que é certo, porque nada, não dá para você apostar com certeza, né? Mas há uma chance muito grande do Trump tentar reeditar uma... A história não se repete, né? Mas eu vou ousar dizer, reeditar uma doutrina Monroe. Tem uma intervenção mais pesada na América Latina. Embora eu nem diga, porque sempre o papel dos Estados Unidos acaba sendo a doutrina Monroe, mas objetivamente falando, há muito perigo para a América Latina nesse cenário. Vai ser exigido do Brasil uma capacidade muito grande, né? A gente vive, talvez, um dos momentos mais perigosos para o Brasil na sua história. Eu avalio, um dos mais perigosos, porque há a chance do Trump vir pesado aqui para a América Latina. É claro que o Brasil é um país bastante forte, né? Depois dos Estados Unidos, o Brasil é a maior potência das Américas, né? Na minha análise, de uma forma bem clara isso, né? Mas o Brasil também não é um país, é um país muito polarizado, então o Brasil está um país muito frágil, né? Certas tendências políticas, e aí não há uma opinião minha ou uma opinião da esquerda, até os liberais, né, enxergam isso com clareza, o que a gente chama de bolsonarismo, mas evidentemente não é só o Bolsonaro, né? Essa nova extrema-direita, ela fragiliza muito o Brasil, muito, muito, muito. Então, o Brasil está vivendo um momento muito perigoso, vai viver anos, assim, vários anos, a gente não sabe quanto, né? Mas ao começar desse ano, 2025, né, vai ser um ano perigoso, o início, né, de anos talvez complicados, né? E aí eu vou tentar deixar bem claro alguns exemplos, né? Como a gente sabe, o Trump está querendo retomar o canal do Panamá, tem aquelas questões relacionadas à Groenlândia, até o Canadá, que eu acho que é mais retórica, né? Não dá para... Os Estados Unidos não vai invadir o Canadá, né? Não vai anexar o Canadá, eu acho muito difícil, né? Por questões políticas, culturais, mas assim, o Milei, acho que já tem talvez uns 6 meses, pelo menos, ele havia anunciado, né, no ano de 2024, que queria colocar uma base estadunidense na Argentina, uma base militar, né? E o Trump já pediu, não sei se vocês se lembram, que ele havia pedido para que o Brasil não abrisse concorrência dos 5G, de internet para as empresas chinesas, e mesmo o governo de direita, de extremista de direita do Bolsonaro, ignorou, que não foi só o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele tentou ao máximo defenestrar a China, o filho dele xingava os chineses nas redes sociais, demonizava os chineses, conseguiu convencer, não só ele, mas há uma propaganda de uma sinofobia, né, de convencer parte da população brasileira que os chineses são demoníacos, como se os chineses
tivesse interesse em relação ao Brasil, mais deletérios do que os Estados Unidos. Isso não é verdade. Aqui eu não estou fazendo... Aqui não sou do partido da China, nem do partido dos Estados Unidos. A questão não é essa, né? Inclusive, isso é uma coisa que pode atrapalhar muito o Brasil. Essa polarização que existe e sempre existiu em vários países do mundo, de olhar uma potência internacional e vamos dizer assim, se identificar de uma forma com essa potência internacional, virando como se fosse um partido, no caso atual, ou pró-China ou pró-Estados Unidos, mas já foi pró-Alemanha na América Latina, né? No meados, né? No início, né? Década de 30, pelo menos, vamos dizer assim, até a Segunda Guerra Mundial, existiam grupos que eram germanófilos, né? Que eram a favor da Alemanha, né? O próprio exército brasileiro é curioso, porque aqueles mesmos generais que eram completamente a favor da Alemanha durante uma época, durante a Segunda Guerra Mundial, mudaram de lado ao perceber que os Estados Unidos era mais forte, né? Então, assim, não é uma questão só ideológica, né? É uma questão de percepção política, de percepção de força. E eu acho que qualquer opção nossa de entrar numa polarização, aqueles pró-China contra aqueles pró-Estados Unidos, eu acho que é algo que não é bom para um projeto nacional, né? É claro que alguns dos meus ouvintes, né, pode dizer, mas João, essa questão nacional é uma furada, a gente deve pensar na classe trabalhadora. Eu concordo, eu acho que se a classe trabalhadora mundial, né, os 99,9% da população do mundo, né, e não aqueles interesses da alta burguesia, eles têm que ser contemplados, né, interesse da maioria. E essa organização por estados-nação, ela muitas vezes dificulta, né, essa compreensão dos interesses da verdadeira maioria. Então aqui não estou advogando uma geopolítica baseada nesses interesses das suas burguesias nacionais e internacionais, né? Mas eu acho que não sei se falei isso no início do vídeo, mas assim, a geopolítica ela é o espaço da realidade, né? Então a gente tem um dado concreto de como é o mundo hoje, né? Aqui não é um vídeo para falar sobre o ideal, a melhor filosofia política. É um vídeo bastante ligado mais ao ser do que ao dever ser, né? Ser e dever ser são, como na área do direito, né? Normalmente refere a esse ideal e ao pragmático. A gente está falando do ser, né? Do que é na realidade. A realidade é essa que a gente está aí, né? Não adianta, ou até adianta, a gente pode falar de um mundo ideal, mas não é o assunto desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo que vai tratar bastante da realidade, né? De como ela está dada agora. Então, como está dada a realidade hoje, são estados nacionais, alguns muito bem armados em todos os aspectos, seja com armas nucleares, serviços secretos, né, e lawfare e soft power, né, essa é a realidade. Então a gente está lidando com essa realidade. A gente não está no plano do que deveria ser, do que seria o melhor. Então essa realidade existe, estados-nação em conflito, existe uma disputa geopolítica e a gente está num momento muito decisivo. A gente está começando uma nova, vamos dizer, batalha, não é uma guerra direta, mas é uma guerra mundial, o início. Não estou dizendo que vai uma guerra mundial, terceira guerra mundial, que isso vai acontecendo, que isso vai acontecer agora, não é isso. Eu até acho que não vai acontecer. Eu não acho que o mais provável seja acontecer uma terceira guerra mundial agora, não.
mas a contenção, os Estados Unidos vai entrar num processo bastante forte agora de focar tudo na contenção da China. E dentro dessa contenção da China, é fundamental, na visão do Trump, barrar os investimentos da China aqui no Brasil e na América Latina, a presença, né? E aí podem ser momentos bastante difíceis, né, pro Brasil, né? E para um governo que tente projetar o Brasil, desenvolver o Brasil como país e desenvolver em termos capitalistas mesmo, tá, gente? O Lula, sei que as pessoas têm uma visão do Lula como esquerda, tem gente que fala do Lula comunista, isso é uma alucinação, né? O Lula, ele pode ser um patriota, isso ele é. O Lula é um dos presidentes mais patriotas que o Brasil já teve. Isso não estou dizendo que seja um elogio, né? Eu estou só tentando destacar que o Lula, como o Getúlio Vargas, né, que são os dois maiores estadistas que o Brasil teve, né? Isso aqui não tem nenhuma idealização de nenhum dos dois. Os dois têm vários defeitos, né? Eu acho assim, é péssima essa idealização que uma parte da esquerda faz, né? Tem gente que faz tem uma adoração ao Lula que é muito complicada, né? Acho que atrapalha muito a gente, mas a gente tem que reconhecer também, né? Porque a gente está tentando tratar da realidade que o Lula é um estadista, né? Como Getúlio Vargas fez. Getúlio Vargas liderou uma ditadura horrível, um Estado Novo, né? O Lula é muito mais democrático, né? Muito mais democrata, né? No sentido de muito mais respeitoso em relação aos direitos humanos que o Getúlio Vargas. Mas sempre lembrando que o tempo são outros, né? A gente não pode restringir tudo como se fosse uma questão de personalidade, né? O Lula é mais bonzinho que o Getúlio Vargas, né? Não é isso. Tem características pessoais, mas tem uma pá de coisas, né? É bem mais complexo. Mas enfim, a gente está num momento muito, muito complicado, né? Que vai começar um momento de muita tensão. Não dá para dizer com certeza que o Trump vai pegar pesadíssimo com o Brasil, tentando punir o Brasil, se o Brasil não barrar investimentos chineses, mas é uma possibilidade bem grande, vai piorar, vamos dizer assim, a margem de manobra do Brasil, os Estados Unidos vai tentar restringi-la. Eu até queria lembrar uma coisa bem clara, né? Assim, não houve uma tentativa de golpe no Brasil ao fim do governo Bolsonaro, né, e início do governo Lula. O Bolsonaro queria, né? Agora, as Forças Armadas brasileiras, a maioria, vamos dizer assim, não topou totalmente, né? Não só porque não tinha apoio interno, que normalmente é necessário, como talvez principalmente não havia apoio dos Estados Unidos. E as Forças Armadas brasileiras, desde meados da Segunda Guerra, ou seguramente da Segunda Guerra para cá, elas são muito, falar obedientes, mas são muito obedientes aos Estados Unidos, né? São bastante, seguem muito, né, o que os Estados Unidos querem, né? São forças armadas um tanto quanto, por vários motivos, né? Eu não quero nem, mas assim, você ter um Trump na presidência dos Estados Unidos aumenta a chance da extrema-direita tentar um golpe, né, e conseguir dar um golpe de Estado usando as Forças Armadas, né? Então, a mudança do Trump vai ser para focar tudo na contenção da China, mas pode ter reflexo, vai ter reflexo para a América Latina, que está num momento muito descoordenado também, né? Tanto o Brasil quanto a América Latina estão frágeis, né, para uma pressão do Trump, né? A gente está vivendo um momento um tanto quanto complicado, né? E deixa eu ver se eu consigo
Porque tem outras questões, mas eu vou tentar dar um fecho daqui a pouco nesse vídeo, né? Mas destacando isso que a gente tem que ver com muita clareza, essa mudança que não vai ser pequena desse novo projeto que o Trump vai iniciar, esse novo projeto geopolítico, que é um projeto de focar tudo na contenção da Rússia, um projeto que vai pegar mais pesado na América Latina e que exigiria do Brasil uma capacidade que o Brasil, nesse momento, não ainda apresenta e que eu não sei se vai conseguir apresentar. A polarização que hoje em dia existe, né? Que é representada pelo Lula e pelo Bolsonaro. O Bolsonaro está saindo um pouco de cena, né? A gente não sabe se o Trump vai insistir no Bolsonaro como representante dele no Brasil. Talvez não, mas pode ter o Tarcísio aí, que pode ser Tarcísio, o governador de São Paulo, que eventualmente pode ser mais perigoso do que o Bolsonaro, porque é menos ensandecido, né, se a gente quiser usar uma palavra simplória, mas é um bolsonarismo moderado, né, é como se fosse um hitlerismo moderado, né. Eu falo hitlerismo, né, porque bolsonarismo moderado não é uma moderação, né, não tem nada a ver com uma direita liberal, né, o Tarcísio, mas o Tarcísio ele pode ser um interlocutor do Trump, né, e não é bom para o Brasil ficar submetido ao projeto do Trump. O Brasil tem que ter um projeto nacional e tentar fazer um uso diplomático e vantajoso para o Brasil nesse cenário de competição entre Estados Unidos e China. Lembrando que a Rússia seguramente já se apresenta como o terceiro polo, né? Se acontecer o que parece que vai acontecer, que é uma paz na Ucrânia, que vai significar, de certa forma, a vitória da Rússia, a Rússia se restabelece de uma forma definitiva como uma grande potência. Se restabelece, né? A própria, digamos assim, invasão da Ucrânia, que eu não quero debater porque é uma questão complexa, ela é uma tentativa da Rússia se restabelecer como potência, né? Desde a queda do Muro de Berlim, ou desde 1991, o plano americano era acabar com a Rússia como potência. É um contínuo, vamos dizer assim, uma contenção, mas não é a contenção de parar, é a contenção de avançar sobre, né? Os Estados Unidos estava, nessas últimas décadas, está ainda tentando diminuir progressivamente a área de influência da Rússia, transformar a Rússia de uma grande potência, como foi até a época da União Soviética, num país periférico, né? E esse projeto não está dando certo, né? Esse projeto fez a Rússia e a China estabelecer uma aliança, como nunca antes, aliás. Nem na época que os dois países eram, em tese, socialistas, né? Porque eu não quero entrar na definição do que é socialismo, se China ou Rússia são capitalismo de Estado. Eu acho que esse debate não cabe aqui, porque é um debate complexo. Mas o fato é que a União Soviética, né, que tinha a Rússia como país central, ela foi uma superpotência que foi desmilinguida a partir de 1991, entrou numa crise imensa e o Putin vem tentando reerguê-la, né? E ela vai, pelo que parece, ela vai estar se estabelecendo realmente. Então a gente vai ter três grandes potências, né? Estados Unidos, que é a maior de todas, né? Que tem uma supremacia político, militar imensa no mundo, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que os Estados Unidos já é a maior potência do mundo desde o final do século XIX, né? E aí com a Primeira Guerra ela avança mais ainda,
em todos os aspectos. Com a Segunda Guerra Mundial, ao fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos chegou a ter 50% do PIB mundial, né? Da produção econômica do mundo, 50% dos valores eram dos Estados Unidos, né? A moeda principal do mundo ainda é o dólar, mas hoje em dia os Estados Unidos têm por volta de uns 26% da produção mundial, né? Os Estados Unidos e a China são as maiores potências econômicas. Os Estados Unidos têm uma potência militar bastante maior, né, de hard power, chamado hard power. Hard power também são sanções. Os Estados Unidos também tem poder maior de sanções e tem mais poder de soft power. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo hoje. Mas os Estados Unidos e todo mundo enxergam que a China, em algum tempo, pode sobrepujar os Estados Unidos, né? É uma possibilidade real. Vai com certeza conseguir sobrepujar? Muita gente acha que sim. Eu não consigo nem fazer essa aposta de uma maneira peremptória. O mundo surpreende mesmo. A gente tem que lembrar que há 30 anos atrás, 40 com certeza, mas há 30 anos atrás, ninguém achava que a China, ou até 20 anos atrás, essa percepção da China como a percepção correta da China como uma grande potência é algo recente, né? Até, entre aspas, outro dia, né? Até algumas décadas, até alguns anos atrás, não se acreditava que a China ia chegar onde chegou. Então tudo muda, né? Eu sei que muita gente aposta com toda certeza que a China vai sobrepujar os Estados Unidos. Essa é uma possibilidade bastante real, mas não dá para ter certeza, né? A gente não sabe, a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer a médio prazo e a longo prazo. A curto prazo a gente pode ver, é o que eu estou tentando fazer aqui. A curto prazo, o que deve acontecer é que os Estados Unidos, né, pelo Trump, vai aceitar o reerguimento da Rússia como uma grande potência e vai focar exclusivamente na contenção da China, com reflexo para todo mundo. Porque, por exemplo, na época da Guerra Fria, você não teve uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética, mas na periferia pegou fogo. Você teve guerra do Vietnã, você teve golpes na América Latina, né? A gente tem em Gaza um genocídio acontecendo e não é uma guerra direta entre grandes potências, né? Enfim, então é esse o mundo que está aí. E o Brasil é um país muito importante, gente. Eu sei que a gente tem um complexo de vira-lata, a gente tem uma percepção de que o Brasil é desimportante, mas isso não é muito verdade, não. Tá? O Brasil, há muito tempo... o Brasil é uma das 5... Agora, eu acho que em população a gente talvez nem esteja mais entre as 5 maiores do mundo, tá? Mas assim, com certeza o Brasil está entre as 10 maiores, entre os 5, acho que é o 5º maior país em extensão territorial, seguramente está entre as 10 maiores economias e ainda está entre as 10 maiores populações, né? Então o Brasil é um player importante. Por exemplo, o próprio golpe de 64 foi importante na geopolítica da época. E a gente tem um presidente agora, o Lula, que é muito hábil, né, na política internacional, né? Mas também não é tão fácil para ele, não é tão fácil fazer o que o Lula tenta fazer, que a gente atribui ao Getúlio Vargas também fazer, que em certa medida é verdade, né? Que o Getúlio Vargas soube tirar o que era melhor, mas não é tão fácil, porque tem a questão interna também, né? A geopolítica é difícil, porque tem a questão do relacionamento com os outros países, mas também tem a própria relação interna do país. Então é um jogo muito, muito difícil. Eu acho que o Brasil tem uma fragilidade interna hoje em dia, que é essa polarização, uma polarização ruim, porque um dos lados, se quiser dizer, que é o que o Bolsonaro representa, é muito... difícil adjetivar, é muito míope, é muito tosco, mas assim, ele é muito ruim para os interesses nacionais, né? É até bastante curioso isso, porque o símbolo do Bolsonaro foi o patriotismo, o Brasil, né? Mas é justamente ao contrário, né?
o Bolsonaro é a coisa mais anti-brasileira que a gente já teve, né? Contra os interesses nacionais, né? É um patriotismo de goela, né? De usar a camisa da seleção brasileira. É uma simbologia do verde e amarelo, mas que não tem nada a ver com os interesses nacionais. Não estou dizendo que a direita, em geral, tenha, né? A direita, em geral, a direita brasileira, ela é mais submissa aos interesses das potências, né? Internacionais, né? Normalmente, as esquerdas é que fazem mais esse papel de nacionalismo, de patriotismo, que é uma coisa até meio louca, né? Porque, em tese, a esquerda tem que representar a classe trabalhadora, mas na América Latina, são as esquerdas, muitas vezes, que fazem esse papel, né? Embora eu vou voltar a reafirmar, eu acho que o Lula, ele se notabiliza muito mais por ser um patriota do que por ser de esquerda. Embora o projeto do Lula, ele contemple uma classe trabalhadora menos miserável, sem dúvida, né? Tem algum impacto na classe trabalhadora, mas eu acho que o Lula se destaca muito mais como um estadista, como um patriota, alguém que tenta fazer um projeto nacional, ajudando, inclusive, talvez principalmente o empresariado, né? De certa forma, acho que são válidas várias críticas ao Lula pela esquerda, né? Não sei se as pessoas vão entender, eu quero dizer uma crítica pela esquerda. O que é crítica pela esquerda ao Lula? Querer que o Lula cumprisse um programa mais de esquerda. O Lula cumpre um programa de centro, né? Um programa de fomento ao desenvolvimento nacional, né? Enfim, então acho que vai ter um desafio bastante grande pela frente, né? Não sei se eu consegui passar isso aqui no vídeo, mas se a gente conseguir olhar a história de uma forma, aquele distanciamento brechtiano, né, do Bertolt Brecht, né? Pelo menos como o Leandro Konder, num livro sobre Brecht, que eu li há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, ele falou, né? É bastante fascinante o que está acontecendo no mundo. O problema, assim, que não é tão bom às vezes, é porque lida com uma realidade muito dura, né? Mas se a gente olhar com distanciamento científico, a gente está vivendo um momento muito fascinante, a gente está no olho do furacão. O Brasil é um dos países onde essa guerra geopolítica vai ser travada, e o Brasil é um player importante, né? Através dos BRICS, o Brasil pode ter um papel fundamental, inclusive na estabilização do sistema mundial. O que eu chamo de estabilização do sistema mundial? Evitar grandes guerras, evitar dezenas e dezenas de milhões de mortes. E numa situação como a nossa hoje em dia, até centenas de milhões. Até uma terceira guerra mundial, assim, de proporções nunca antes vistas, porque hoje em dia não vai acontecer agora, eu acho, uma terceira guerra mundial, mas a depender do desenrolar, pode até acontecer também, é uma possibilidade. Mas eu acho que não é o mais provável. A gente tem em 2025 uma terceira guerra mundial, acho que não é o mais provável. Mas em algum momento as coisas podem esquentar. E um novo concerto das nações, né, que foi aquela paz que eu falei para vocês que aconteceu entre 1815, né, e 1914, foram praticamente 100 anos de paz. Houve um chamado Concerto das Nações, né, que esse acordo é quando há um mundo multipolar, e esse mundo multipolar ele consegue evitar guerras imensas, né? A gente, por exemplo, entre 1815 e 1914, a gente talvez só tenha tido de guerra importante a Guerra da Crimeia entre Rússia e Império Turco, e com envolvimento de potências. Houve uma contenção ali da Rússia, né, na Guerra da Crimeia, né, uma semi-contenção, né, uma tentativa de contenção, enfim. Mas o Brasil é um país importante, e o governo Lula, né, assim, tem trabalho muito grande pela frente, tanto interno quanto geopolítico. Então a gente tem um desafio imenso aí pela frente. O mundo está vivendo mudanças tectônicas e o Brasil tem um papel muito importante, inclusive possivelmente a partir dos BRICS, né? A gente tem que ver se o tipo de polarização
tem que ver não, com certeza o tipo de polarização que existe no Brasil hoje vai atrapalhar bastante o Brasil, né? Então a gente tem que construir consensos internos e também existe esse desafio interno no Brasil, um desafio nacional e um desafio internacional, né? E esse desafio vai acontecer nos Estados Unidos, em todos os países, porque ao contrário do que as pessoas pensam, nem mesmo a Rússia é monolítica como as pessoas imaginam. Não é, a Rússia não é monolítica. As pessoas têm uma visão do que não é o Ocidente como algo monolítico, e isso não é verdade. São sociedades ricas também, diversas, né? Não é só os Estados Unidos que é diverso, não é só o Brasil que é diverso, a Inglaterra. A Rússia também não é tão monolítica. Então acho que já deu, estou vendo aqui 50 minutos de vídeo. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa, gente, tá bom? Abração, a gente vai continuar nesse tema que é muito importante. Tudo de bom, valeu, feliz 2025.